Aleluia. Pode sentar, igreja, em nome do Senhor Jesus. Adorado seja o nome do Senhor. Aleluia. Igreja, vivemos tempos tão difíceis, tempos do qual existe tanto evangelho sendo pregado, existe tanta palavra sendo pregada, tanta igreja edificada em tantos lugares, tantas placas diferentes. A questão é, por que isso acontece nos dias de hoje? Porque nós hoje estamos aqui reunidos nesse lugar tão pequeno, sendo que existem templos tão grandes, tão cheios de pessoas. Existem situações, igreja, que somente as escrituras para ensinar. Mas essa escritura só pode ser interpretada se houver primeiro uma obediência. Você não consegue olhar para as escrituras e interpretá-la sem primeiro você se entregar a Deus. Porque a palavra diz que Deus reserva a verdadeira sabedoria, o verdadeiro conhecimento, a verdadeira revelação das escrituras para os retos. E ser reto é alguém a qual o seu coração está entregue a Deus em obediência a Ele. E nos dias de hoje o Senhor nos dá uma ordenança. Pode ser que pelas escrituras seja a maior ordenança que exista. Ela se encontra então no livro de Marcos, no capítulo de número 16. Adorado seja o nome do Senhor. Livro de Marcos, capítulo 16. Engrandecido e exaltado seja o nome santo do Senhor. É uma mensagem que nós lemos várias vezes. Esse versículo é lido várias vezes. E existe um peso tão grande. Marcos capítulo 16, versículo de número 15. Aleluia. Uma ordenança do próprio Senhor Jesus Cristo. Marcos capítulo 16, versículo de número 15. Adorado seja, bendito e engrandecido seja o nome do Senhor. Marcos 16, 15. Quem achou diz amém? Diz assim a palavra de Deus. E disse-lhe: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Essa é a maior ordenança que o Senhor Jesus Cristo já deu. Sabe por quê? Porque nessa palavra chamada evangelho existe um poder tão grande, mas tão grande, que ele chega a matar. De tão grande que é esse poder. Ele mata a carne, mas também vivifica o espírito. Aleluia. Não existe uma arma tão poderosa como ele, que ao mesmo tempo que tem poder para matar, também tem poder para ressuscitar. Esse é o evangelho. O problema é que o evangelho tem sido transtornado nos dias de hoje. O evangelho tem sido modificado nos dias de hoje. O homem tem modificado a maneira de trazer o evangelho. Porque o povo não sabe o que é o evangelho. A palavra então nos relata em Lucas, falando o mesmo assunto, mas de uma maneira mais clara. No capítulo 24 e no versículo de número 47. Aqui ele se refere ao evangelho e ao que é o evangelho, ao que é a pregação do evangelho. Tudo que foge disso não é evangelho. Tudo que foge disso é heresia. Lucas capítulo 24, versículo de número 47. Aleluia. Adorado seja o nome do Senhor. Livro de Lucas, capítulo 24, versículo de número 47. Adorado seja o nome do Senhor. Lucas 24, 47. Quem achou diz amém? Aleluia. Diz assim as escrituras: e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Lucas aqui ele relata a mesma coisa que Marcos relatou. A questão é que ele explana de uma maneira diferente. Ele diz de uma maneira diferente, sendo a mesma coisa. O evangelho ele é arrependimento e remissão dos pecados. Você consegue entender o quão isso é poderoso? Arrependimento. O evangelho ele traz a você a luz da verdade. Quando nós caminhamos antes do evangelho, caminhamos cegos. Não enxergamos o que é errado, o que é certo. Andamos guiados pelas nossas paixões, guiados pelo nosso entendimento, pelo aquilo que eu acho que é certo, pelo aquilo que eu acho que é justo.
por aquilo que eu acho que é verdadeiro, por aquilo que eu acho que agrada a Deus. Eu começo a andar assim. Aí vem o Senhor Jesus Cristo por meio do seu Evangelho e traz então a verdade. Essa verdade, ela é luz. O salmista, ele diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Isso mostra que ela é luz. O que acontece agora? Os nossos olhos são abertos quando a verdade chega. João 8,32: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E no versículo 36 ele diz assim: e se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Olha o quão poderoso é isso. O Evangelho então ele traz o quê? Transformação. Ele mostra para mim então o que eu preciso me consertar, aonde está fora do lugar para consertar, para poder chegar até Deus. Porque há uma divisão entre o homem e Deus. Essa divisão em Isaías 59:2 diz que é o pecado, a transgressão. O que é a transgressão? A desobediência da lei do Senhor. O pecado nada mais é, igreja, do que a desobediência da ordenança do Senhor. Quando o Senhor diz: olha, não mintais, ou não minta, eu vou lá e minto, eu estou desobedecendo uma ordem do Senhor, estou pecando contra Ele. Quando Ele diz: não adultere, eu vou lá e adultero, eu estou desobedecendo uma ordem do Senhor, estou pecando contra Ele. O pecado é a transgressão de um mandamento. Isso é pecado. E nos dias de hoje, as pessoas vivem desobedecendo ao Senhor. Por quê? Porque os seus corações se inclinam para as suas paixões. Porque o Evangelho hoje foi transtornado. Não é mais pregado sobre arrependimento, sobre remissão dos pecados. Remissão dos pecados é perdão dos pecados. Mas para haver o perdão do pecado, tem que antes haver o arrependimento do pecado. Aleluia. Não existe perdão. Não existe perdão sem arrependimento. E nos dias de hoje, esse Evangelho está sendo transtornado. Paulo ele relata então em Gálatas, capítulo de número 1. Livro de Gálatas, capítulo de número 1, versículo 6. Aleluia. Bendito e adorado seja o nome do Senhor. Paulo então ele relata o que está acontecendo com o Evangelho. Desde a época de Paulo, no princípio que era anunciado o Evangelho, isso já estava acontecendo. Gálatas, capítulo 1, versículo 6. Livro de Gálatas, capítulo 1, versículo 6. Aleluia. Quem achou diz amém. Amém. Diz assim a Escritura: maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro Evangelho, a qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o Evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu vos anuncie outro Evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema ou maldição. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo: se alguém vos anunciar outro Evangelho, além do que já recebeste, seja anátema ou maldição. Aí o versículo 10 ele diz: porque persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se eu estivesse ainda agradando a homens, não seria servos de Cristo. Adorado seja o nome do Senhor. Exaltado seja o nome do Senhor. O Evangelho, igreja, ele é aceito por pouco, sabe por quê? Porque quando o Evangelho é apresentado a mim, ele mostra aquilo que eu preciso abandonar. E o que eu preciso abandonar é a minha vontade. E isso é totalmente contraditório à razão humana. É totalmente contraditório. Quem é o ser humano em si, racional, que abre mão da sua vontade para agradar a um Deus que nunca viu? Isso só acontece por meio da fé. O Evangelho então é apresentado. Quando é apresentado o Evangelho pela obra do Espírito Santo, há então o convencimento. Ele te convence do pecado. Ele te convence então que isso é verdade. Ao você ouvir então sobre a palavra do arrependimento, ele convence você que essa é verdade. E essa verdade começa então a entrar. Ela entra ao seu coração, aí cumpre o que foi dito aqui já. Apocalipse 3:20: eis que estou à porta e batam. Ele bate por meio da sua palavra.
Ele, olha, eu quero entrar no seu coração, mas eu não quero somente entrar e ficar lá no seu coração. Eu preciso regenerar para fazer morada ali. O Senhor Jesus Cristo não pode entrar dentro de nós se não for para fazer morada. E para Ele fazer morada, Ele tem que primeiro reformar aquele lugar. Ele tem que primeiro quebrar, sabe, tirar do lugar aquilo que não agrada a Ele. Ele tem que consertar aquele lugar para então fazer morada ali. Isso é chamada de obra de santificação ou de regeneração. É quando o Espírito Santo começa então a tirar de dentro de você, de dentro de mim, aquilo que não alegra Ele por meio da sua palavra. Mas para isso acontecer, você tem que ouvir primeiro aquilo que agrada a Ele. Como você vai abandonar a mentira se você não ouvir sobre a mentira? Como você vai abandonar a vaidade se você não ouvir contra a vaidade? Como você vai abandonar o adultério se você não ouvir contra o adultério? Existem homens sinceros, mulheres sinceros com Deus, que eles oram com sinceridade, que é uma entrega com sinceridade, mas que ao mesmo tempo não conseguem alcançar um patamar com Deus, porque eles não ouviram o verdadeiro Evangelho. Eles são entregues. É o que fala em Romanos capítulo 10, versículo 1. Tem zelo de Deus, mas não com entendimento. Eles zelam por um Deus. Existem tantas religiões que zelam por um Deus, mas que ao mesmo tempo não o conhecem. Não conhece. E não tem como você servir um Senhor que você não conhece, que você não conhece as suas vontades, que você não conhece os seus quereres. Não tem como você servir esse Senhor. Você precisa primeiro conhecer os seus quereres. Se você chega a uma empresa, a primeira coisa que é apresentar a você são as regras daquela empresa. Olha, se você quiser fazer parte da nossa empresa, as regras são essas. Você passa então por uma integração. E depois dessa integração você passa por 3 meses de experiência. 90 dias de experiência, para então ser efetivado. Com o Senhor não é diferente. O Senhor, Ele apresenta então você o Evangelho, as regras. Olha, você quer salvação? Você quer morar comigo? Você quer subir ao reino? Você quer sair desse mundo pervertido? Desse mundo de desordem, a qual um dia eu irei destruir pelo sopro da minha boca? Você quer isso? As condições são essas. As regras são essas. Ah, mas eu... Não. Se você quer, a regra é minha, porque o reino é meu. Não existe mais, eu não vejo dessa maneira. Eu gosto disso daqui. Não, ô Senhor, permita que eu faça isso. Não existe isso. Se você quer, é assim. Mas nos dias de hoje as pessoas falam o quê? Não, eu só sirvo Jesus se for do meu jeito. Uma geração de cristão que elas criaram um Deus para si e se esqueceram do Deus de Israel. Uma geração que não conhece um Deus santo, um Deus justo, um Deus que na época de Moisés destruía, matava quando pecavam contra Ele. Simplesmente não conhece. Sabe por que hoje nós não somos destruídos? Porque existe Jesus Cristo que intercede por nós. Se não houvesse a intercessão de Jesus Cristo, Ele já teria nos arrancado daqui. A segunda vez que nós não pecamos contra Ele. Ou melhor, que nós pecamos contra Ele. Temos que entender, igreja, que o mesmo Deus da época de Moisés é o mesmo Deus de hoje ainda. Só que com uma diferença. O intercedor na época de Moisés era Moisés. Era homem. Não tinha tanto acesso a Deus. Hoje é Jesus Cristo. Adorado seja o nome do Senhor. Exaltado seja o nome do Senhor. E hoje então estão mudando o Evangelho de Cristo. Mudar o Evangelho de Cristo, o Evangelho do arrependimento, da remissão dos pecados, o Evangelho que gera transformação, o Evangelho que você tem que morrer para viver, o Evangelho que você tem que abrir mão da sua vida, negar a si mesmo, o Evangelho que você pode servir a Ele da maneira que está. O Evangelho que não precisa de muita coisa não, Ele só quer o seu coração. Mas espera aí, se Deus tem o meu coração, o coração, a palavra diz que é dele que vem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições. Isso significa que ele é a fonte de tudo. O coração, ele é a fonte. Se o meu coração então está entregue a Deus, ao mesmo tempo todo o meu ser está entregue a Ele. Ele tem o poder então de transformar. E essa transformação ela começa do interior para o exterior. Ou você quando vai lavar a louça só lava o copo pro lado de dentro? Quem quando vai lavar uma panela só lava pro lado de dentro?
E amanhã usa de novo. É assim? Não. E quem sabe mais, você ou Deus? Deus sabe mais, não sabe? Deus faz algo por metade, Deus não faz algo por metade. Ou Ele lava por completo ou Ele não lava. Ele diz, ou você me entrega por completo a mim, ou você não se entrega. Eu não quero parcialidade, eu quero totalidade. Adorado seja o nome do Senhor. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Hoje existe um evangelho de facilidade. Um evangelho que ensina você prosperidade. Ele quer te acomodar nessa terra. A terra qual o Senhor Jesus Cristo disse que um dia vai destruir. Terra qual ele disse, olha, não juntei tesouro na terra, onde o ladrão rouba, a traça corrói. Não juntei tesouro nessa terra, mas juntei tesouro no céu. E são esses mesmos pregadores que dizem ser pregadores da parte do Senhor, que ensinam você a juntar tesouros aqui. Não haveria uma contradição do Senhor com o servo que deveria passar somente aquilo que o Senhor ordenou? O problema é que as pessoas, elas querem aquilo que te agrada. Esse evangelho de facilidade, de que você pode fazer aquilo que você quer, não tem problema nenhum, porque Deus conhece o seu coração. É o evangelho que gera então pessoas que geram maus testemunhos. São pessoas que a palavra diz então em Romanos capítulo 2, versículo 24, que o nome do Senhor é blasfemado em meio gentil por causa de vós. Hoje está tão difícil você ganhar uma alma para Jesus. Eu não digo uma alma por uma porta larga, para aquilo que pode todas as coisas. Não. Eu não digo uma alma você ganha quando ela está com um problema financeiro e você apresenta ela, então Jesus pode mudar a tua vida financeira. Não, não é isso que eu digo. Eu me refiro a você ganhar uma alma para o reino de Deus. Eu me refiro a você ganhar uma alma que está disposta a abrir mão da sua vida, que está disposta a abrir mão do seu querer. Uma alma que de fato quer se entregar a Ele com sinceridade, não buscando aquilo que Ele pode dar, mas aquilo que Ele é. Aleluia. Hoje em dia está difícil. Hoje em dia está difícil. Sabe por quê? Por causa de tantos maus testemunhos. É pastor que compra e não paga. É crente que compra e não paga. É crente que bate em esposa, bate em filho. É pastor que alicia ovelha. Maus testemunhos em cima de maus testemunhos. É pastor que prega uma verdade uma hora, depois vai lá e muda tudo de novo e prega outra. E isso, as vidas vão sendo envergonhadas, elas não conseguem mais ter crédito. Elas chegam ao ponto de dizer, não, eu não consigo crer mais em homem nenhum. Você não precisa crer em homem, creia em Jesus Cristo. Aleluia. Creia nele. Ele é perfeito. Eu sou falho. Eu sou imperfeito, sou falho. Mas Ele é perfeito. Nunca se apegue em homem. Não se apegue na placa Igreja Pentecostal Resgatados por Cristo. Essa placa cai. Homens caem. Se apegue em Jesus Cristo, o Nazareno. Esse não cai. Ele é a rocha inabalável, diz a palavra de Deus. Ele permanece hoje e sempre. Mas o que acontece, igreja? Os maus testemunhos barram as pessoas de chegarem até Cristo. Sendo assim, então, o que acontece? 2 Timóteo, capítulo 3. Por causa do evangelho que hoje é anunciado, o evangelho que hoje é pregado, é gerado crente da qual Paulo ensinou a Timóteo, na segunda carta a Timóteo, capítulo 3. É engraçado que essa carta não foi enviada para o povo do mundo. Nenhum livro das Escrituras foi enviado para o povo do mundo. Nenhuma das cartas. Todas elas foram destinadas para a igreja, para ensinar a igreja. Aqui não é uma carta diferente. Foi destinada à igreja que Timóteo tomava conta. E o capítulo 3, versículo 1 vai dizer assim para nós: sabem, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmo. Sabe o que é ser amante de si mesmo? É quando você agora só quer agradar a si mesmo. Não, eu sirvo a Cristo se for do meu jeito. Não, olha, se não falar do adultério que eu estou, que eu abri mão do meu esposo, conhecendo a verdade já, me separei, o pastor que eu congregava um dia falou que eu não podia separar, porque é adultério. Eu conhecia uma verdade, minha esposa conhecia uma verdade. Mas o pastor que eu estou agora falou que eu posso ir até para o reino de céus. Então é aqui que eu vou congregar. Amante de si mesmo.
Não se preocupam mais com a verdade. Não querem nem saber se aquilo é verdade ou não é, desde que agrade a si mesmo. Hoje em dia existe algo que pesa tanto ao coração, que é o que mais pesa, acredito eu, ao coração, que é algo chamado vaidade. É o que mais pesa ao coração, seja do homem ou seja da mulher. Vaidade são sentimentos de você quer demonstrar algo a mais para os outros. Você quer modificar. Sabe aqueles pregadores que começam, parece que tem um ovo na boca, perdão da expressão, e começam a mudar as suas vozes? Isso é vaidade. Eles querem mostrar que são algo que não são. Vaidade é isso. É você mostrar algo que você não é. Ou seja, a vaidade ela é mentira. E a mentira é abominável aos olhos de Deus. Aí você está num lugar que fala que a vaidade não agrada ao Senhor, porque a palavra diz isso para nós. Aí você vai a outro lugar e fala, não, isso não tem problema nenhum. Você acha que isso vai barrar a sua vida com Deus? Jamais. Não, mas a Escritura diz em 1 Pedro capítulo 3, versículo 3, 1 Timóteo capítulo 2, versículo de número 11. Não, mas isso não é para os dias de hoje. Isso aí é o seguinte, é um dialeto que eles usavam, sabe? Que ele não quer dizer não, ele quer dizer não por completo. Mas não está escrito assim. Não, mas é assim. E você então é convencido porque você quer daquela maneira. Homens amantes de si mesmo. Homens que não se preocupam mais com a verdade de Cristo, que não amam a Deus acima de todas as coisas, mas colocam suas vidas como centro. Eu só quero se for da minha maneira, senão não. Continuando então, a palavra diz que amantes de si mesmo, avarentos, homens apegados em dinheiro, homens que trabalham dia e noite por causa do dinheiro, abrem mão de Deus por causa do dinheiro. Primeiro problema financeiro que tem, já abrem mão de Deus para arrumar um segundo emprego. Avarentos, presunçosos. Sabe o que é ser presunçoso? É quando você presume algo. Não, eu acho que é dessa maneira. Não, eu penso assim. Ser presunçoso. Você começa a presumir. Não, eu não vejo bem assim. O pastor pregou lá, mas não. Ele mostrou na Escritura, mas eu não vejo dessa maneira, não. A Bíblia é escrita por um monte de homens. Prefiro crer na ciência. A ciência foi escrita por quem? Sabe, igreja, começa a ver tanta contradição. Sabe por quê? Porque elas querem defender as suas teses. As pessoas hoje, você vai conversar com elas, elas querem defender as suas teses. Você mostra uma verdade para elas que está escrito aqui, ó. Não, mas está aqui. Não, mas... Não, eu não vejo assim, não. Eu vejo que precisa de tudo isso daí, não. Não, Deus, ele atenta para o meu coração. E assim o evangelho começa a ser blasfemado. Por causa dessa geração aqui. Soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Aí o versículo 5 vai dizer para nós: tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, destes afasta-te. Ele parece ser crente, carrega uma Bíblia na mão. Ele fala de Deus, a aparência dele, no seu trato, na sua maneira de falar, parece ser crente. Ele tem uma conduta diferente, mas ele nega a eficácia dela. Essa conduta dele não é segundo a verdade, mas é segundo a persuasão. Ele quer te persuadir, ele quer te enganar, porque o que ele vive de verdade não é isso. Isso é engano. Falsos cristãos, homens que blasfemam o caminho da verdade. Aí Paulo vai um pouquinho adiante no capítulo 4 e versículo 1. Ele vai dizer então o que vai acontecer com esses homens, quando nós encontrarmos com esses homens, com essas mulheres, que são amantes de si mesmos, presunçosos, soberbos, irreconciliáveis. Ele vai dizer o que vai acontecer no capítulo 4, no versículo 1. Ele vai dizer assim: conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra instes, a tempo e fora de tempo, redargua, repreenda, exortes, com toda longanimidade e doutrina. Porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, ou conforme as suas próprias vontades, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. É isso que vai acontecer.
Quando a verdade foi apresentada, então, a esses homens que são amantes de si mesmos, a qual disse o capítulo 3, eles vão fazer o quê? Eles vão se desviar, porque os seus ouvidos estão cheios de comichões. Eles já não querem mais. Eles vão voltar a fábulas, a histórias contadas, sem verdade bíblica. Porque os falsos profetas, como foi dito pelo pastor Anderson, eles usam a Bíblia. Eles não usam outro livro. Usam outro para estudar, uma chamada teologia, mas eles usam a Bíblia para afirmar algo. O problema é que eles distorcem ela. Uma verdade distorcida, a igreja, não deixa de ser uma verdade distorcida. Não deixa de ser uma mentira. Uma verdade distorcida, ela é uma mentira. A verdade, ela tem que ser plena. A verdade, ela não pode entrar em contradição com outra verdade. Ela tem que ser completa. Porque a palavra de Deus, ela tem um equilíbrio tremendo que você não vai achar em nenhum outro livro. Ela é equilibrada. Todos os atributos de Deus são equilibrados. Todos eles. A sua ira, a sua santidade, a sua justiça, a sua misericórdia, o seu amor. Nenhum excede nenhum. Todos eles são do mesmo tamanho e opera de uma mesma maneira. Há equilíbrio. Assim também há o equilíbrio na palavra de Deus. Deixa eu ver o horário. Claro que é. Glória a Deus. Adorado seja o nome do Senhor. Então, igreja, está se perdendo o princípio do Evangelho, o foco do Evangelho, o Evangelho que gera transformação, o Evangelho que regenera, sabe, que tira você do mundo e tira a vontade do mundo de dentro de você. Os cristãos hoje, eles querem Cristo. Não, eu quero Cristo para a minha vida. Não, eu quero o reino, mas ao mesmo tempo eu não quero abrir mão do mundo. Eu ainda gosto de ir para um rodeio, sabe, eu gosto ainda, sabe, eu não vejo problema nenhum. Você não vê problema nenhum. O problema é que a Escritura vê problema. A questão é que Deus vê problema, porque ou você serve a Ele ou você não serve. Como pode então um cristão, aquele que diz ser separado, porque ser cristão é isso, é você ser separado pelo próprio Deus. Você faz parte agora de um povo separado, de um povo escolhido, adquirido pelo sangue do Cordeiro. E agora ele fala que você não pode tocar mais em qualquer coisa. O seu corpo não é mais seu. Quer ver? Vamos em 2 Coríntios, capítulo 6. 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14. Adorado seja o nome do Senhor. Pensa num Deus maravilhoso. Eu preparei uma coisa e o Senhor trouxe outra. Amém. 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14. A igreja está entendendo a mensagem? Adorado seja. 2 Coríntios 6, 14. Quem achou diz amém. Diz assim: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? Ou que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente. Como Deus disse: neles habitarei e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus e eles serão meu povo. Porque sai do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. E eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Todo-Poderoso. Aleluia. Aleluia. Eita Deus maravilhoso. Diz o Todo-Poderoso. Ele não diz somente diz o Senhor. Ele diz o Todo-Poderoso. Aquele que os cristãos hoje dizem servir. Aqueles que estão dentro da igreja dizem servir. Apartai-vos, separai-vos. Quer ir para o céu? Você precisa viver como um cidadão do céu. Você quer ir para o reino? Você precisa viver como um cidadão do reino. O seu testemunho tem que ser diferente. A sua vida tem que ser diferente a partir de agora. A tua consciência tem que ser diferente. A tua maneira de falar, de andar, de agir, de vestir, de ver, de ouvir tem que ser diferente. Tem que ser diferente. Tem que ser diferente. Caso contrário, não houve transformação do Espírito Santo. Mas nos dias de hoje, você pode todas as coisas. A palavra diz que você é livre. Sim, você é livre. Mas ao mesmo tempo você é escravo de Cristo, diz a palavra. A palavra nos ensina, igreja,
que eu sou livre. Mas sou livre da condenação pelo sangue de Cristo. E se eu quero permanecer livre da condenação, eu preciso permanecer em Cristo. Romanos capítulo 8, versículo 1. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Para que eu fosse livre, eu preciso andar segundo o Espírito. Isso significa que eu tenho que inclinar para as coisas do Espírito e não para as coisas que me agradam, para as coisas que eu quero, para as coisas que eu acho, penso ou vejo, mas para as coisas que as Escrituras dizem que é. Essa é a verdade do Evangelho. Esse é o Evangelho. Amém, igreja? Está encerrada a palavra em nome do Senhor Jesus.